Fala pessoal da Estação Cripto, aqui é o Orlando. Se vocês já estão sofrendo com o mercado de criptomoedas, com esse quase um ano de quedas e quer aprender tanto a não sofrer mais com as quedas do mercado, como a alavancar seus ganhos para o próximo ciclo de alta, eu tenho uma oferta para vocês. Basicamente, a gente tem hoje a assinatura da Mercúrio Pro, que conta com mais de 60 horas de conteúdo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber do básico ao avançado no mercado de criptomoedas. Além de ter 3 carteiras que vão te explicar exatamente como a gente está investindo, inclusive uma semanal que eu mostro exatamente o que eu estou fazendo de operação. Se você quer ter acesso a tudo isso, além de um suporte completo para tirar todas as suas dúvidas do mercado de criptomoedas e você aproveitar da melhor forma esse mercado revolucionário, vem fazer parte da melhor assinatura do mercado de criptomoedas. Só clicar no link aqui abaixo. E essa é uma das principais oportunidades que a gente está enxergando pós-DevCon. O Crypto Insights realmente vai ser focado, né, dessas duas as nossas principais apostas, que é Matic, né, Polygon e Arbitrum. Então a gente vai explicar um pouco porque esses são os dois ativos que a gente mais viu destaque, que a gente viu mais valor no mercado. Não, legal, cara. E daí, assim, eu acho que a gente podia começar explicando um pouquinho, né, para quem tá caindo aqui de paraquedas, o que são, né, tanto a Arbitrum quanto a Polygon, né, e por que elas apareceram, né, tanto dentro de uma conferência que era mais focada em Ethereum, né? Legal, legal. Isso é uma pergunta muito boa, né? E para isso, eu acho que a gente precisa colocar em contexto o roadmap da Ethereum, né? Hoje a gente está vivendo que fase do roadmap da Ethereum, né? Então, a gente está vivendo o que a gente chama de The Surge. Para quem não sabe, ali em mais ou menos final de 2020, né, foi anunciado, né, um certo roadmap do Ethereum por parte do Vitalik Buterin. E aí ele falou, cara, iremos ter 5 grandes fases da Ethereum. Quais serão elas? The Merge, focado muito em tokenomics e fazer a transição do Proof of Work para o Proof of Stake. A gente acabou de encerrar essa fase justamente com a atualização que a gente viu ali algumas semanas atrás. Depois, The Surge, que vai ser a fase focada em escalabilidade. E depois a gente ainda tem outras 3 fases, né? The Purge, The Verge e The Splurge, focadas em otimização e aumento de eficiência da rede do Ethereum, além de redução dos dados presentes dessa rede. Então agora a gente está justamente nessa fase, na fase de escalabilidade, e a fase de escalabilidade ela é muito baseada na tecnologia de shardings. Então, isso é bem interessante, é bem peculiar, porque ela acaba sendo uma tecnologia que aborda muito um tema que a gente viu muito frequentemente lá na DevCon, que foi o tema de roll-ups. Então, só para mostrar aqui para vocês, né? Essa foi uma das palestras mais legais que tiveram lá na DevCon, uma das poucas assim que eu acompanhei na íntegra, porque que a gente não estava fazendo entrevista, porque realmente o tema estava muito forte. Foi uma palestra entre 4 dos maiores especialistas do mundo sobre roll-ups, entre eles o Vitalik, né? E ele falou uma frase que eu acho que no mínimo curiosa, que foi: nos próximos 10 anos, acredito que será reconhecido o ZK Snarks, desculpa, serão tão importantes com a tecnologia de blockchain. O que ele estava falando aqui, né? Basicamente, esses ZK Snarks são um tipo específico de rollups. E o que ele está querendo dizer aqui é, galera, o negócio é o seguinte: hoje a gente conhece bastante, né, blockchain, faz ali mais ou menos 15 dias, 15 anos, né, que a gente tem esse mercado sendo desenvolvido, e eu acredito que esse mercado, nos próximos 10 anos, a gente vai parar de falar tanto de blockchain. Blockchain não vai ser uma coisa tão relevante quanto os ZK Rollups. Os ZK Rollups podem ser uma das próximas grandes contribuições que a gente vai dar no mundo da criptografia, no mundo da estrutura. Então, essa visão que o Vitalik trouxe é muito, muito curiosa. E aí responderam, né, depois de dar toda essa volta, o que é Arbitrum, o que é Polygon. Arbitrum e Polygon são duas soluções de rollups. Arbitrum é uma solução de rollup otimista, enquanto Polygon é uma solução de ZK rollup, no caso, um hub de soluções de ZK rollup. Vou comentar um pouco do posicionamento de cada uma das duas, vou comentar um pouco porque, né, apesar do Vitalik falar só desses ZK rollups, porque Arbitrum está entrando nesse pacote, mas mais do que isso, o importante é entender que essas duas soluções resolvem um problema fundamental da rede do Ethereum, que é a questão da escalabilidade. Mas acho que uma coisa até mais adicional a gente comentar isso é entender justamente aonde que nasce esse problema da escalabilidade. E eu gosto, né, de explicar isso pensando numa analogia da gente imaginar uma cidade. Vamos imaginar uma cidade, pessoal. Vamos imaginar uma cidade, sei lá, como São Paulo. Como que foi o início do desenvolvimento da cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo ela tinha um espaço gigantesco e a gente foi ali criando uma casinha, outra casinha, tal, e foi criando, construindo esse espaço, né? Mas chegou em um dado momento que as regiões ali mais centrais, que a gente ia construindo casinhas, elas não ocupavam espaço, elas não conseguiam receber todas aquelas pessoas que queriam morar lá.
O que aconteceu com os terrenos lá? Os terrenos começaram a passar por um processo de especulação, começou a se tornar mais caro ter uma casa lá. Até um ponto que hoje, por exemplo, em algumas regiões de São Paulo, não faz o mínimo sentido você ter uma casa. E hoje, como que a gente consegue lidar com esse espaço, com esse custo desse espaço existente dentro dessas regiões de São Paulo? A gente construiu prédios. O que são prédios? Nada mais do que uma forma mais eficiente do que casas, né? Uma forma mais vertical da gente armazenar mais pessoas em um mesmo espaço de metro quadrado que a gente ocuparia. E por que esse ponto, né, é tão interessante, é tão curioso? Porque é justamente isso que é um roll-up. Hoje a Ethereum ela está vivendo justamente esse processo de especulação. A Ethereum se tornou um centro, um local onde muita gente quer registrar muita informação. Entretanto, o bloco da Ethereum tem uma quantidade limitada de gas, de possibilidade de registro. E os rollups são justamente os prédios, são justamente meios da gente comprimir essas informações e condensar muito mais informação em um único espaço específico. Legal, cara. Porra, bela explicação aí. Até te mandei mensagem, eu achei que ficou bem legal. Assim, acho que você só explicou de roll-up. Você quer entrar dentro, falar só de Arbitrum no começo e depois a gente puxa Polygon ou você quer falar no geral? Cara, eu quero falar eu quero primeiro explicar o porquê eu tô tão interessado nisso, para depois a gente entrar especificamente nos dois cases e justamente quais são essas duas divergências. Queria fazer essa introdução mais no sentido de, tipo, vocês entenderem, cara, que o fundador da Ethereum, assim como os maiores especialistas do mercado, todos eles estão direcionando isso. Só para vocês terem uma dimensão, durante a DevCon, a gente falou com 3 dos 5 maiores desenvolvedores da Ethereum. A gente falou com o Proto, que é o autor do IP 4484, que é justamente um dos temas que a gente vai abordar aqui agora. A gente falou com o Marius, que resolveu os principais bugs do The Merge ali, o principal desenvolvedor do Geth, que é o principal node de execução da rede da Ethereum. E a gente falou com o Hudson, que é o segundo desenvolvedor mais importante do All Call Devs, né, que é a call dos desenvolvedores que dá o direcionamento de todo o roadmap de desenvolvimento ali da Ethereum junto com o T-Beacon. Desses três, 2, quando a gente questionou qual é o assunto mais importante na visão deles, eles falaram Dunk Sharding. Mas não só isso, quando a gente questionou isso para o Mihailo também, que é o CEO da Polygon, ele trouxe essa temática também à tona. Então, assim, só para vocês entenderem a relevância, porque que realmente todo mundo da comunidade da Ethereum está falando sobre isso. Legal, cara. Pô, show de bola. Acho que tem algumas dúvidas específicas de cada um dos cases, mas eu acho que a gente pode começar. Tem gente perguntando de tokenomics do Matic, né? Falando de swaps, ZK Sync e tudo mais. Acho que a gente pode começar com a análise. Boa, boa. Cara, vamos lá, né? Eu acho que então, seguindo um pouco da análise, qual que é a primeira coisa que eu queria comentar, né? Sobre Dunking Shardings. Eu sei que essa palavra é uma palavra estranha, para dizer o mínimo, não é uma palavra que às vezes assusta, mas o que é o Dunking Shardings? O Dunking Shardings é a nova proposta, né, o novo design de proposta da Ethereum para os Shardings, que introduzem, né, algumas simplificações do modelo anterior. Legal, Orlando, não sei o que é Dunking Shardings, muito menos o que é Shardings, então estamos ferrados. Vamos lá, calma. O que acontece? Quando a gente fala de escalabilidade numa blockchain, a gente tem 2 caminhos de escalar uma blockchain. Ou uma escalabilidade vertical ou uma escalabilidade horizontal. Como assim? A gente pode escalar uma blockchain de 2 formas. Ou eu aumento o tamanho do bloco, aumento o tamanho do espaço dela, e aí eu consigo registrar mais informação, ou ao invés de eu aumentar o tamanho do bloco, eu fragmento ela em várias partes. E aí, apesar de todas essas partes serem um bloco pequeno, você consegue somar todo esse poder computacional desses blocos e gerar um resultado interessante. O modelo de shardings é justamente a segunda alternativa, que é o que a gente chama de escalabilidade horizontal. Qual que é a vantagem da escalabilidade horizontal? É que ela permite com que, basicamente, a gente tenha uma escalabilidade maior sem necessariamente aumentar o poder ali de processamento, de hardware, de software, sem dificultar a vida das pessoas nesse aspecto. A Ethereum começou com essa abordagem e ela realmente queria fragmentar a Ethereum em várias blockchains da Ethereum que iriam se comunicar entre si. Qual que é o problema disso? O problema disso é que era um design muito pouco funcional e que tinha um limite de escalabilidade. Então, foi proposto uma outra estrutura para Ethereum, que é o que a gente chama de Dunking Shardings. O que é o Dunking Shardings? O Dunking Shardings, basicamente, é uma proposta que visa separar a rede da Ethereum em 2 pontos essenciais. A questão das transações, das operações e as questões dos registros de dados, criando uma nova estrutura chamada Blob. Então, a Ethereum ela vai ter tanto a parte de gas, das transações, das operações que a gente vai realizar, quanto a parte de Blob, que vai ser um espaço específico para essa estrutura. E aí, a gente tem o Proto Dunking Shardings,
que é o EIP 4844, que é o início dessa estrutura. Então, basicamente, ele começa a construir essa dinâmica de Dunking Shardings. E esses EIPs serão implementados, né? Essas duas estruturas são as duas estruturas principais que serão implementadas dentro da rede do Ethereum. E aí o que eu quero adicionar aqui é que essa estrutura de shardings, ela, né, já foi proposta, ela já está num processo ali bem profundo de análise, e um dos caras que está liderando todo esse processo, né, de proto-dunk sharding é justamente o Proto Lambda. E aí que eu acho que é legal, né? Quem que é o Proto Lambda? Ele é um cara que trabalhou por muito tempo na Ethereum Foundation e atualmente é um researcher da Optimistic, né, da Optimistic Labs. Top Labs. E esse cara aqui foi um dos caras que a gente teve a oportunidade de conversar durante a SmartCon, ou desculpa, a DevCon. Ou seja, basicamente a gente conversou com um cara que está tocando a principal atualização do Ethereum que será implementada agora, entendeu justamente a mentalidade dele de como a gente vai conseguir escalar a rede do Ethereum. Esse foi o nível de proximidade que a gente chegou das pessoas da rede do Ethereum. E aí ele falou pra gente, olha, cara, a gente vai escalar via rollup, esse é o caminho que faz mais sentido, a gente vai criar essa mudança de dados, e aí a gente vai conseguir evoluir muito mais na Ethereum. Não sei que eu provavelmente falei grego, então vamos voltar para aquele exemplo da cidade. Lembra da cidade que eu comentei? Vamos imaginar agora o seguinte, que o governo ali que gera a cidade, ele percebe esse problema de que as pessoas estavam precisando de a gente construir mais espaço. Então a gente estava precisando de realmente ter mais prédios. Qual que era um caminho razoável da gente fazer para ter ainda mais prédios na cidade? Ao invés da gente cobrar o mesmo valor de custo de aluguel, vamos dizer assim, de IPTU da casa e do prédio, vamos fazer o seguinte: o prédio ele paga 1/10 do valor do IPTU da casa. O que vai acontecer naturalmente? Um monte de casa vai migrar para uma estrutura de prédio. É justamente essa proposta do Dunking Shardings, essa proposta de todo o roadmap da Ethereum. Eles vão criar um espaço específico para os prédios e que você vai reduzir em até 100 vezes o custo dos rollups para fazer as operações. Então, os rollups se tornarão até 100 vezes mais baratos e, por consequência, as transações que hoje são realizadas dentro da mainnet da Ethereum tendem a migrar para os rollups. O que eu estou falando para vocês é basicamente que existe um segmento dentro da Ethereum, que é esse segmento de escalabilidade de rollups, que ele está recebendo um grande incentivo, ele vai receber nos próximos meses um grande incentivo para trazer todas as transações da Ethereum. E essa é uma das principais oportunidades que a gente está enxergando pós-DevCon.